Fala comigo, minha autarquia, teoria da pena. Hoje nós abordaremos o tema multa, direto para o quadro. Dando continuação ao estudo da teoria da pena, nós já estudamos a pena privativa de liberdade, nós já estudamos a pena restritiva de direito e agora vamos estudar sobre multa. Multa é um tema que na maioria das vezes os alunos de direito são sabotados porque não recebem a devida explicação. Pasmem os senhores, mas explicação sobre o cálculo de multa, dosimetria da pena, prescrição, tudo que envolve matemática, os professores não ensinam na maioria das faculdades. Eu prefiro acreditar que eles são muito ruins de matemática. É melhor pensar nisso do que imaginar que estão sabotando os alunos para não passar no exame. Vamos seguir em frente. Multa, nós temos no nosso Código Penal multa isolada, multa alternada e cumulativa. Isolada é quando vem lá a descrição no artigo sobre a conduta proibida, o tipo penal, e embaixo vem no preceito secundário escrito que a pena é apenas de multa. Alternada é quando está descrito no preceito secundário pena privativa de liberdade de tanto a tanto ano ou multa, isto é, alternado uma pena ou outra. E cumulativa quando vem a descrição no preceito secundário que a pessoa que cometer aquele crime receberá a pena privativa de liberdade e multa. Então, isolada, alternada e cumulativa. Aí você pergunta, Taurino, como é que acontece esse pagamento? Como é que o Poder Judiciário exige isso? Claro que aqui é mais um dos temas que nós observamos a fusão das ciências exatas com as ciências humanas. Taurino, por que a matemática entrou no direito? Para evitar a covardia dos governantes, para evitar arbitrariedade, porque na antiguidade punia-se ao bel prazer. Punia-se os reis do passado, eles puniam, eles davam uma dose de pena, de punição, não havia ali uma proporcionalidade. Quando a matemática foi abraçada pelo direito para fazer a dosimetria da pena, e nós aqui temos um sistema muito organizado, denominado sistema trifásico, que nós futuramente, em outro vídeo, eu vou ensinar passo a passo como é aplicada a pena, toda a dosimetria. Convido aos professores que me lesaram nesta matéria a assistirem esse vídeo para que eles aprendam e possam ensinar nas próximas aulas. Então, assim como todo cálculo, precisa-se de uma unidade de medida, um método balizador para desenvolver toda a aplicação da pena. No caso da multa, o método balizador, ou seja, a unidade de medida é o dia multa. E como isso acontece? No artigo 49 diz que a punição de multa ela acontecerá dentro de um intervalo que vai de 10 até 360 dias multa. E como é calculado? Quer dizer que a punição de multa ela vai variar aqui dentro. O mínimo de 10 dias multa e o máximo de 360 dias multa. Salvo quando a própria lei, o próprio dispositivo penal não vier dizendo a quantidade de dias multas que aquele delinquente deverá pegar. Se os senhores derem uma pesquisada na Lei 11.343, que é a Lei de Drogas, no seu artigo 33, ali vem dizendo já que a pena privativa de liberdade é tal, de tantos anos a tantos anos, e 500 dias multa a 1.500 dias multa.
ali já está estabelecido para quem se enquadrar naquela lei de tráfico de drogas, a lei de drogas, naquele determinado delito, receberá, além da pena privativa de liberdade, uma pena de multa que vai variar de 500 dias multa até 1.500 dias multa. Quando a lei não determina já a quantidade de dias multa, nós teremos como base, de acordo com o artigo 49, que o mínimo será 10 dias multa e o máximo 360 dias multa. E como é calculado em espécie o dia multa, cada dia multa? O mínimo corresponde a 1/30 de um salário mínimo nacional e o máximo 5 vezes o salário mínimo nacional. Como se dá esse cálculo? Imaginem os senhores que o salário mínimo nacional seja R$ 1.200. Então o mínimo de um dia multa, o valor mínimo de um dia multa a ser aplicado será 1/30. Como é que fazemos esse cálculo? Divido 1.200 por 30 e multiplico por 1. Divido por 30, corto o zero aqui, dá 120 por 3, dá igual a 40. Então o mínimo será R$ 40 e o máximo, taurino, será 5 vezes 1.200, que dá igual a 6.000. Então o dia multa tem a variação, se o salário mínimo fosse 1.200, de R$ 40 até 6.000. E a quantidade de dias multa que o juiz vai aplicar vai ser dentro do intervalo de 10 dias multa até 360. Ficou claro até aqui? Mas é necessário entender na doutrina e também no Código Penal que nós temos uma base. Por quê? Porque o criminoso, ele pode ser pobre e ele pode ser rico. Se ele for rico e o dia multa não atingir de forma a ter nessa punição o caráter repressivo, e os senhores já entendem disso porque eu coloquei um vídeo aí nas redes sociais sobre o caráter repressivo e o caráter preventivo da pena. Então tem que ter na pena o caráter repressivo, isto é, o cidadão, assim como o delinquente, ele tem que olhar para a punição e ter um constrangimento, um medo de cometer o crime para não receber a pena. Então, quando se fala de dinheiro, a pessoa que é rica, ela tem que ter essa variação na lei para que o juiz possa atingir o financeiro dela, de modo que ela pense 2 vezes antes de cometer o crime. Por isso que há essa variação, para que o magistrado, na hora da dosimetria da pena, porque na hora dessa aplicação ele também vai fazer uso da subjetividade, dos requisitos subjetivos que tem lá no artigo 59, circunstâncias judiciais, o motivo, a personalidade do agente, o comportamento, a consequência do delito. Ok? Então, nós teremos como base, artigo 60 do Código Penal, a condição financeira do delinquente, do criminoso. E será observado também o princípio da dignidade da pessoa humana. Por que, taurino, isso? Porque, aqui um exemplo, quando a pessoa é condenada a pagar dias multa, como se dá esse pagamento? Em até 10 dias, o máximo, até 10 dias após o trânsito em julgado. Taurino, eu sou iniciante no direito, não sei o que é o trânsito em julgado. É a decisão final. É a decisão que não cabe mais recurso. É quando se esgotou, é a última decisão. Então, foi julgado. Agora tornou-se
sem recurso, aquela decisão é final. Então, quando houver a decisão final, ele terá 10 dias após essa decisão, a data dessa decisão, para pagar. Pode haver parcelamento? Pode. Por quê? Artigo 60. Porque não pode retirar dessa pessoa a dignidade. Não vai poder mexer naquilo que é do sustento dele. Então, se o dia multa fica pesado, se ele for um assalariado, o juiz vai parcelar, o juiz vai promover um modo de que ele pague a multa, mas que ele tenha condição de se sustentar e sustentar sua família. Pode ser descontado em folha no salário dele? Pode, desde que com vistas para o princípio da dignidade da pessoa humana. Não toque no sustento pessoal e o sustento da família. Outra característica interessante é que a pena de multa, quando julgada, ela se torna um título executivo judicial. Taurino, o que é isso? Quer dizer que isso aqui, a inadimplência, se ele não pagar a multa, não quer dizer que ele vai ser preso. Por quê? Porque ela tem caráter de dívida civil. Por não pagar a multa, ele não pode ser preso. A multa, ela é uma punição. Ela não está substituindo, como no caso da restritiva de direito, que se romper com uma das condições, o elemento é encarcerado. Não. A multa, se ele não pagar, ela é título executivo judicial. Pode até virar uma dívida ativa, mas não se tornar uma prisão privativa de liberdade. E ela é inexigível diante da inimputabilidade. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que após o julgamento da pena de multa, se sobrevier sobre o condenado uma doença mental, o Estado não vai poder exigir dele essa multa. Ficou claro até aqui? Pena de multa. Nós temos o cálculo sobre dias multa, a quantidade de dias multas que pode ser aplicado em relação a um crime vai variar de 10 a 360 dias multa. Cada dia multa significa que o mínimo dele é 1/30 do salário mínimo e o máximo dele 5 vezes o salário mínimo. Quem vai julgar a quantidade e o valor do dia multa é o juiz, baseado em quê? Nos mesmos critérios que são utilizados na pena privativa de liberdade, ou seja, as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59 do Código Penal. Ficou claro até aqui? Pena de multa, uma matemática simples, e agora os senhores receberam a explicação.